Olá pessoal, bom dia. Estou muito feliz porque hoje, apesar de ser Dia dos Pais, eu quero agradecer muito a Deus pelos meus 66 anos de idade. Eu vou dizer um negócio para vocês. Hoje eu ainda tenho muita disposição. Deus tem me dado graça, força e sabedoria para continuar vivendo com propósitos e também com vontade de ajudar outras pessoas a encontrar os seus propósitos, a ver como realmente eles estão vivendo e como eles podem melhorar através das Escrituras a sua vida, fazendo semelhante à de Cristo. Eu estou feliz porque eu hoje ainda tenho disposição que muitos jovens não têm mais. Infelizmente eu tenho visto isso, meninos mimados, jovens que não têm mais capacidade de raciocínio, de pensar, de imaginar, infelizmente porque estão presos na mídia. Eu estou muito feliz porque eu sou de uma geração em que o sofrimento era grande, mas o sofrimento que veio, ele veio para poder transformar, para me fortalecer, para criar raiz que pudesse firmar a minha vida de forma tal que eu não viesse me abalar quando tivesse a minha vida própria, de qualquer forma. Tanto é que com 18 anos eu saí de casa e nunca mais voltei. Criei minha estrutura, eu me desenvolvi, eu alcancei uns objetivos grandes na minha vida, criei família e estou aqui agora, né, com netos e bisnetos e ainda com disposição. Para vocês terem uma ideia, eu ainda levanto um saco de cimento de 50 quilos. Né? Se eu botar a mão de um jovem hoje, tá, nem levantar nem de 50, de 25. Eu não estou falando isso por orgulho, estou falando por satisfação, porque eu venho de uma geração que realmente criou pessoas com estrutura que fortaleceram músculos, nervos e também os ossos. Então, eu estou aqui também porque, falando a respeito disso, porque eu tenho visto que a maioria das pessoas hoje não tem se desenvolvido ou desenvolvido seus dons, seus talentos na causa de Deus. O que eles têm feito é fazer o desenvolvimento para as coisas que eles querem, as coisas que eles desejam, para um mimo próprio, e não estão fazendo nada pela causa de Deus. Eu tenho visto, inclusive, pastores, líderes, pessoas maravilhosas, mas, infelizmente, eles estão mais acumulando, criando mansões, ditando regras e aumentando cargas nas costas dos membros e eles mesmos não colocam o dedo para aliviar essas cargas, assim como os judeus faziam. E Cristo até recriminou eles por isso. Então, o que eu estou aqui, no caso, não é indignado com a causa de Deus, não é indignado com as coisas de Deus, ao contrário, eu estou muito feliz e satisfeito, porque os projetos que eu tenho hoje é um projeto de, no caso, levar vida, dar condições às pessoas se chegarem mais perto de Cristo, de viverem uma vida especial ao lado de Jesus até a sua breve volta ou até descer sepultura. Nessa confiança, nesse despojamento, né, nesse desprendimento que Cristo coloca em nossos corações pela sua causa. E ele falando a respeito disso, ele fala que nós devemos juntar dinheiros, né, ou tesouros no céu. Então veja que a maioria está juntando tesouro na terra que vai acabar em nada, né? Tem muitas pessoas que talvez não venham a se perder, porém vão ficar muito decepcionadas porque tiveram muitas oportunidades de ajudar muita causa de Deus a crescer, se desenvolver e, no entanto, eles guardaram essas riquezas para a sua família, para a sua prole e, com isso, se descerem à sepultura, eles, no caso, não vão ter a alegria que muitos, né, como no caso outras pessoas que se desenvolvem se envolvem para a causa de Deus de uma forma tão maravilhosa. E essa luta que nós temos aqui hoje, né, essa vontade que nós temos é justamente porque eu sei que Cristo está prestes a voltar. Que seja eu descendo a sepultura, que ele voltaria no caso para mim nesse caso, ou que realmente ele volte literalmente. E a gente tem visto isso, a natureza está se deslocando para tudo quanto é lado de forma tão agressiva
E as pessoas não estão percebendo que isso vai acontecer no mundo inteiro, está acontecendo no mundo inteiro e está, inclusive, aumentando a sua sequência e diminuindo o espaço de tempo. Antes era uma coisa que demorava mais, hoje as coisas estão acontecendo com muito mais rapidez. Os tremores de terra, nos anos de 1700, mais ou menos, diz a estatística, dizem os estudiosos, que chegava em torno de 100, 100 e pouco, hoje passa mais de 1000 tremores na Terra, no mundo. Então, isso que as coisas estão aumentando. A dores de parto, ela é desse jeito, como disse Cristo. Elas aumentariam dia a dia até chegar no momento do nascer da criança. E o nascer da criança, no caso aqui, é a volta de Cristo. Então, se você está vendo essas calamidades se desenvolvendo, há problema na política, problema na religião, problema, no caso, na questão da econômica, então, da natureza, tudo isso vem mostrando que Cristo está à porta. Então, o que eu tenho que fazer como cristão? Me despojar de tudo que eu tenho, o máximo possível, como fez, no caso, Nicodemos e José de Arimateia, que eram homens benquistos e ricos na época de Cristo. Eles se empobreceram para que pudessem ajudar a causa a ser desenvolvida, a chegar até onde eles e outras pessoas não podiam chegar, mas o dinheiro podia ajudar a levar pessoas para que a causa chegasse aonde tinha que chegar. Eu digo isso porque se nós pudéssemos nos despojar daquilo que temos, dando nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, tínhamos que colocar pelo menos uma igreja em cada esquina, porque seria maravilhoso isso. Dividir as igrejas que estão extremamente grandes, enormes, com milhares de pessoas na igreja, centenas e até de milhares, dividisse esse grupo e colocasse lideranças para justamente ajudar essas pessoas em grupos pequenos a alcançar um objetivo maior. Mas não, as igrejas querem ficar igual Babel, aumentar o volume do templo para que agregue mais pessoas. Isso é tão ruim, a gente tem visto isso e está acontecendo direto, né? Infelizmente, são quase 50 mil denominações cristãs que existem na face da terra, você sabia? Pergunte lá ao Google, você vai ver a resposta dele. Então, essas quantidades de igreja, ela está servindo mais para confundir a mente das pessoas, porque cada uma está seguindo um princípio, uma doutrina, uma regra que não existe na Escritura Sagrada, e outras estão relaxando com relação a outras regras que a Bíblia diz que nós temos que seguir. E a maioria deixaram mais de 30 pontos doutrinários. Eu estou dizendo isso porque tenho estudado isso e nesse canal é justamente o que a gente vai falar. Então, vamos lá, seja motivado por Cristo, se coloque nos braços de Cristo. Eu tenho feito isso continuamente. De manhã cedo eu passo pelo menos 1 hora, até 2 horas meditando e conversando com Deus a respeito do que eu posso fazer. E essa motivação que eu tenho hoje é justamente dada por Cristo. A minha motivação é chegar justamente num ápice em que a maioria das pessoas elas venham se agregar comigo, ou com, seja lá como for, individualmente, e nesse mesmo pensamento chegar a alcançar pessoas que estão aí destinadas à morte. Então essa é a minha preocupação hoje, tentar ajudar o máximo de pessoas a se chegarem a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu pretendo fazer de tudo, de várias formas, para tentar alcançar alguns. Então, qualquer esforço que você fizer, um folheto que você elaborar, mandar imprimir com seu próprio dinheiro e levar às pessoas, não importa. Peça a Deus direção, você vai conseguir fazê-lo. Você vai chegar no coração das pessoas e seja lá como você fizer, tem que fazer de tudo, como os apóstolos Paulo, de várias formas, para tentar alcançar alguns. Sabe que não vai conseguir todos, mas o máximo que você puder conseguir vai ser maravilhoso. Eu conto a história aqui, por exemplo, de que quando eu estava fazendo a minha casa, hoje eu tenho cerca de 14 profissões, posso dizer isso com firmeza, né? Porque eu tive necessidade de fazer, porque eu não tinha condições de pagar. Então eu tive que aprender no tranco e barranco, nas dificuldades.
E hoje eu sou pedreiro, sou ladrilheiro, sou pintor, sou eletricista, sou serralheiro, tanto de alumínio quanto de ferro. Eu sou vidraceiro, eu coloco blindex e faço muitas outras coisas. Então, tem muitas outras coisas que eu faço e tenho feito, né? Inclusive agora o vídeo. Eu tenho livros escritos, eu tenho também, no caso, não só o canal, como também trabalho como terapeuta atendendo pessoas a melhorar a sua saúde mental, física e espiritual. Depois eu vou mostrar o cartaz e, se você quiser, eu tenho feito atendimento online. Então, são projetos para tentar ajudar as pessoas. E isso deve estar motivando a gente, porque Cristo fez de tudo, de várias formas, de várias maneiras, para tentar justamente alcançar você, alcançar a mim. E eu sou muito grato a Cristo por causa disso. A forma como Ele fez, a dedicação, até mesmo o sofrimento, as dores. Se a gente medita na parte final da história da vida de Cristo, a gente se emociona. E se você não fica sensível com relação a isso, é porque você não está nem aí para nada. Na verdade, você está aí só para você mesmo. Mas se você é uma pessoa sensível, você vai entender, está entendendo o que eu estou falando. Você ficaria realmente emocionado com a pessoa de Cristo Jesus e da forma como Ele fez para poder abençoar as pessoas. O carinho, o amor, o respeito. Ele tem um respeito muito grande por mim, pelas minhas opiniões, pelas minhas atitudes. E Ele respeita. Ele, quando não concorda, então ele fala através da Escritura Sagrada, e eu tenho aprendido muito com isso. Mas o que eu quero dizer é que, na minha motivação, eu construí a minha casa e nós começamos a agregar pessoas, chamar pessoas para estudar, para assistir as lições, né, que a gente tem na minha casa, na minha sala. E chegou um ponto que ficou muito cheio. E aí que eu fiz? A minha casa não estava terminada embaixo, então eu resolvi construir em cima para que pudesse abrigar essas pessoas, fazendo assim um salão para que elas pudessem abrigar. Hoje eu estou, com a graça de Deus, na luta para poder agora, adquirindo um terreno, construir uma igrejinha. Por quê? Se amanhã depois precisar vender a minha casa, a igreja não vai, ou as pessoas não vão ficar sem a igreja. Então, esse projeto, eu vou, se Deus permitir, me der saúde, me der força, eu vou construir essa igreja, porque a minha motivação é Cristo. A minha motivação é um dia poder criando muitos amigos aqui, criar amigos e ter muitos e muitos amigos na eternidade, pessoas que eu pude ajudá-las a chegar a um ponto em que elas se prepararam para a eternidade. Então, se você deseja também se preparar, se você deseja se colocar nas mãos de Deus e fazer um trabalho que possa realmente abençoar outras pessoas, porque o mandamento diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama o próximo, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê? Diz o apóstolo Pedro, né? Você não ama aqueles que você vê, como você pode dizer que ama aquele que você não vê? É contraditório, né? Então, como é que você pode dizer que ama Deus? Quando você ama ao próximo. O próximo é justamente o ponto inicial, o ponto principal daquilo que você pode dizer de Deus. Eu te amo, Senhor. E quando você diz eu te amo, Senhor, porque você está entregando tudo nas mãos dele. E isso é gostoso quando isso acontece, né? E a gente tem visto aí pastores, meu Deus do céu, dolorido, né? Mas, infelizmente, tem acontecido pastores andando de helicóptero. Meu Deus do céu, eu nunca andei de helicóptero. Hoje eu ganho um salário, luto para ter as coisas, tenho que trabalhar para conseguir o dinheiro para poder comprar o material para construir. Foi o que nós fizemos, né? Com esse salãozinho em cima de minha casa, e agora vou fazer a mesma coisa para construir a igreja. Não sou pastor, não tenho pretensão de ser pastor, sou um membro comum de uma igreja, mas isso não quer dizer nada também. Você pode ser de qualquer igreja, mas se você tiver essa motivação do coração por Cristo Jesus, você poderá fazer muita coisa. Então, venha comigo, trabalhe comigo, vamos se desenvolver para que a gente possa alcançar o benefício maravilhoso de chegar no coração de pessoas magoadas, ressentidas, pessoas decepcionadas, pessoas castigadas pela vida, pessoas que
estão ao ponto até mesmo de entregar a sua vida à morte, porque infelizmente não tem alguém, não tem pessoas motivadas, com o coração voltado para o céu, com vontade de ajudar, pessoas que realmente estão ali largadas na rua. E eu tenho visto muito, infelizmente, pessoas que estão lá deitadas em cima de lixo, comendo coisas do lixo, pessoas que, inclusive inteligentes, que se entregaram, que não têm mais o que fazer da sua vida, esperando tão simplesmente a morte. Então Deus está chamando você, cristão, que tem o nome de cristão. Sai da sua comodidade, sai da sua zona de conforto. Você que às vezes almoça, talvez nem pense que tem muitas pessoas que ainda não comeu um pedacinho de pão neste dia. Pense nisso. Pessoas que estão sofrendo no leito de um hospital. E se você tem algum hospital que você tem aí do lado, que você possa visitar alguém, faça isso. Você não vai ter depressão, você não vai ter angústia, você não vai ver a sua vida ruim, você não vai reclamar, você não vai ficar atormentado com nada, porque você vai ver na outra pessoa com sofrimento maior e você com saúde, você com vontade de viver, você ainda com a oportunidade que Deus te dá nas tuas mãos, vendo pessoas daquele jeito num leito, numa prisão, num exílio, ou mesmo, até mesmo no orfanato, crianças maravilhosas, lindas, especiais. Isso tem que tocar o nosso coração. Isso toca o coração de Deus. E se isso não toca o seu coração, é porque você está muito insensível. Se isso não move você, não faz você ficar inquieta onde você está na sua zona de conforto, é porque você não está ligado amorosamente com Deus. Peça a Deus que esse amor ele vem para você, ele pode chegar no seu coração. E nós agora estamos motivados para poder continuar abençoando as pessoas, que é justamente isso que é o projeto de Deus para a vida de todos aqueles que se chamam cristão. Então, se você é médico, se você, no caso, é um dentista, seja lá o que for, dê um espaço de tempo para essas pessoas na comunidade, de graça, porque eles não têm o que pagar. E faça com tanta perfeição, com tanta vontade, não porque você está fazendo ser humano, mas como se estivesse fazendo para Deus. Isso é que é importante. E você ajoelha e fala, Senhor, eu vou fazer para Ti, através dos Teus filhos necessitados. Você vai ter experiências que vão marcar a tua vida de forma tão grandiosa que você vai se assustar, você vai se emocionar o tempo todo. Eu me emociono o tempo todo quando eu tenho essas participações, eu posso desenvolver esses trabalhos, eu posso dar um pouco da minha vida para Cristo Jesus e chegar ao coração de pessoas necessitadas. Isso é gostoso demais. Não é perda de tempo, isso é enriquecimento. Isso é que você juntar tesouro nos céus. O que você ganha, aquilo que você tem, não é nada. Eu vou dizer para você, estou muito feliz mesmo, alegre, satisfeitíssimo com Deus, porque apesar do salário mínimo que eu ganho, tá? Isso não me impede de fazer o melhor. E eu tenho feito o melhor e tem sido gostoso demais. Imagine se eu tivesse um pouco mais de dinheiro. Não pretendo ser rico, de jeito e maneira, porque existem algumas coisas que a riqueza ela não traz para a gente. A felicidade de você fazer isso mesmo com o sangue seu, suando, criando calos na mão. Isso geralmente o rico não faz com as próprias mãos. Ele manda fazer, porque ele tem dinheiro, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você gosta dos conteúdos que nós vamos falar, que é justamente sobre pontos doutrinários, mais de 30 pontos doutrinários, que foram deixados pelas igrejas, inclusive quero dizer para você, igrejas maravilhosas, igrejas grandiosas com números enormes de membros, como no caso a Igreja Católica, com padres, eu conheço padres que, nossa, são pessoas maravilhosas,
tem pregações muito poderosas. Eu conheço pastores que também têm mensagens que são fantásticas, lindas, mas que deixaram pontos doutrinários para trás. Eu conheço, no caso, a igreja adventista, eu conheço, no caso, a igreja presbiteriana, alguns pastores da igreja presbiteriana, mas, infelizmente, a maioria deles deixaram muitos pontos doutrinários para trás. E Deus vai cobrar isso de todos nós. Então, o nosso vídeo desse canal é justamente para dar motivação a você de viver uma vida mais próxima de Deus, mais dedicada a Cristo, com mais resolução. Não ficar lá, hoje eu vou viajar para o lugar tal. Tudo isso passa, tudo diz o Salomão, diz, no caso, o sábio Salomão, tudo é vaidade. Só não é vaidade aquilo que você constrói para a eternidade. Porque isso vai ficar para a eternidade. Tudo isso. A pessoa que você conquistar, que você ajudar ela a chegar mais próximo de Cristo, ou se chegar ao céu, essa pessoa vai te agradecer por toda a eternidade, vai te abraçar o tempo todo. Vai estar na eternidade com você. Então imagine isso. E posso dizer até uma coisa para você, que, infelizmente, ninguém vai para o céu se não levar alguém junto. Você sabia disso? A escritura era bem explícita. E isso a gente poderá falar mais na frente com vocês. Então, venha se juntar conosco em oração, que seja, no caso, ideias. Passe ideias para a gente. Nos dê inspiração. Eu já tenho 66 anos, já estou no final da minha carreira cristã, tenho 40 anos já de carreira cristã, já tive muitas decepções, já decepcionei muito, mas hoje eu estou simplesmente concentrado só nisso, a tentar ajudar as pessoas a chegar mais perto de Cristo. E a pergunta que você tem que fazer, será que você está de acordo com tudo aquilo que a Bíblia tem ensinado? Será que você está fazendo exatamente como Deus tem mandado? Ou você tão simplesmente é um cristão, como diz, de gogó, só tem nome? Não vive aquilo que a Bíblia ensina. Não prega aquilo que está dentro do seu coração com amor e dedicação. Tem pessoas que só faz para aparecer. Tem pessoas que só faz porque simplesmente foram acostumados àquilo, à igreja e tal, mas não tem realmente a verdadeira paixão, o amor para fazer as coisas. Então, a oportunidade está aí, você pode se juntar a nós, nos dando aí um caso. Com certeza, não sou inteligente, inclusive sou uma pessoa meio difícil de compreender muitas coisas, mas o que eu tenho aprendido de Cristo, eu tenho tentado passar para as pessoas. Então, se junte, passe a sua ideia, vamos lá, motivacionados com Cristo Jesus, tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, seja na área que você tiver, seja no trabalho que você tiver. Dedique-se, peça a Deus orientação, clame a Deus pelo poder do Espírito Santo e você com certeza você vai fazer a sua parte de forma tal que as pessoas vão olhar para você, mesmo que te chamem de louco, não te importe com isso. Mesmo que te chamem de fanático, não te importe. Faça aquilo que Deus te motivar. Peça a Deus orientação e Ele vai te orientar. Vem conosco, inscreva nesse canal, compartilhe se você achar interessante e também dê um like para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa motivação. Tá bom? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te dar força, graça e determinação. Digo para você que se você pedir a Deus essas motivações ou fazer os seus trabalhos, visitando seja lá quem for, seja até mesmo seu vizinho, seu parente, vai lá e fale alguma coisa da parte de Deus. Com certeza, seus problemas eles vão desaparecer. Você não vai ter problemas, você não vai ter falta de dinheiro, você não vai sentir dores, ou mesmo que sinta, você não vai percebê-las quando você estiver fazendo isso. Porque a graça de Cristo, ela vai muito mais além de simplesmente ser algo que foi falado, foi algo que foi vivido e que se você clamar a Deus, você vai sentir essa mesma energia e força que Cristo Jesus, mesmo sofrendo o que sofreu, conseguiu perdoar os seus algozes.
E assim será com você, assim tem sido comigo, e assim será com todos aqueles que um dia verdadeiramente se entregar a Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.